Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, que jogo foi aquele de ontem praticado lá em Alagoas? O Vasco se comportou muito mal diante do CSA. A gente vai falar muito sobre essa partida. Iremos abordar o próximo jogo do Vasco da Gama frente à equipe do Bahia. Vamos falar sobre a conclusão aí da SAF. Esse processo tem que ser agilizado o mais rápido possível e iremos falar sobre a situação do novo treinador do Vasco da Gama. Não adianta mais forçar a barra com Emílio Faro, porque ele não quer permanecer. Então, por favor, você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, comente. Se você não concordar, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, meus amigos, Vasco da Gama e CSA. Que atuação apática ontem do Vasco da Gama. Um bando dentro de campo, nada que se aproveite. Fisicamente, o time deixando muito a desejar. Alguns jogadores aí, como o Alex Teixeira, precisam se recuperar. Tecnicamente, o Vasco não consegue simplesmente trocar 5 passes e taticamente, conforme eu falei, é um bando. Só chuveirinho na área do adversário, bolas alçadas aí pelo Nenê. E o próximo jogo do Vasco é contra a equipe do Bahia. Uma equipe que é forte e difícil de ser batida jogando lá na Arena Fonte Nova. E é o seguinte, essa irregularidade do Vasco nas últimas partidas é algo que nos preocupa. O Vasco conseguiu bons resultados jogando em São Januário diante da sua torcida. Vitórias expressivas aí contra o CRB e o Tombense. Mas é a quarta derrota consecutiva do Vasco da Gama jogando fora de São Januário. E a gente tem o Bahia pela frente. Então, meus amigos, é uma situação que muito nos preocupa. 6 pontos de diferença aí para o quinto colocado, apenas 6 pontos. E é o seguinte, a gente fica preocupado. A gente faz uma crítica aqui ao planejamento do Vasco para este ano, porque é uma vergonha essa diretoria do Vasco, o seu Jorge Salgado, jogar tudo nas costas da 777 Partners. O Vasco ainda tem 30% na SAF. 30% é do Vasco. E essa diretoria aí não se responsabiliza por nada. Não tem um centavo sequer para fazer investimento. E é o seguinte, se a gente for analisar sob o ponto de vista do empresário da 777 Partners, pense você, se você fosse diretor da empresa, não há segurança para fazer investimentos ainda, até que o processo da SAF seja concluído, até que a transferência aí dos ativos do clube vá para o clube
a transferência do clube associativo vá para a SAF. Tem um monte de ação aí na justiça. Então, eu entendo também esse lado aí da empresa de fazer investimento. Agora, isso tem que acontecer o mais rápido possível. Já foi vendido mesmo. Então, é o seguinte, essa situação da SAF tem que se regularizar o mais rápido possível para a gente ver se a empresa tem dinheiro, não tem dinheiro, para a gente poder fazer investimento. Não adianta mais ficar insistindo com o Emílio Faro, gente. Não dá. O Emílio Faro não quer continuar como treinador do Vasco, tá forçando a barra e tá se queimando, certo? A gente vai ter 10 dias aí para o jogo contra a equipe do Bahia. Nesse intervalo de tempo, eu espero aí que essa situação da SAF seja concluída. Há treinador bom à disposição, como é o caso do Vanderlei, como é o caso do Carille, como é o caso aí do Renato Gaúcho, que é o melhor nome, na minha opinião, para poder assumir o Vasco da Gama. Agora, tudo fica condicionado à situação aí da 777 Partners ter os ativos aí para ela se sentir juridicamente bem para poder fazer esses negócios aí. Então a situação do técnico tem que ser definido, gente. Correram muito com essa situação da SAF no Vasco da Gama e vão parar para poder pensar. Para quê? Para esse processo ficar estagnado, tá demorando muito, cara. Tá demorando muito mesmo, muito mesmo. E, ó, temos renovação de contrato com o Andrei pendente, com outros jogadores que são essenciais para o Vasco no ano que vem, como o Yuri Lara, como o Thiago Rodrigues, certo? Tem a situação aí de reforços da montagem do elenco para o próximo ano. Então, gente, tudo pendente. E é uma vergonha aí que o seu Jorge Salgado está fazendo à frente do nosso clube. Uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Você, Salgado, ainda tem 30% ainda da situação da SAF. Você tem responsabilidade, sim. Jogaram no colo, por isso que eu falei, olha, gente, tenham paciência, porque o investimento da empresa, por conta da parte burocrática, vai demorar. E a gente está vendo aí. Então, que se resolva nesses 10 dias aí a situação do treinador. Tem o Luxemburgo, que é um cara que já conhece o Vasco da Gama, rodado, tem conhecimento. Porra, tem o Renato Gaúcho, que é um cara aí que, porra, dispensa comentários. Então, é trabalhar daqui para frente. Certo, meus amigos? Que isso seja definido o mais rápido possível. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Tamo juntos. Valeu.